ponto específico que o senhor disse assim, eu preciso de uma confirmação para ir para Betânia? Olha, claro, o ano inteiro a gente pede confirmação, né? Porque, queira ou não, por mais que você sinta no coração, às vezes É uma coisa séria. é uma coisa séria. E como é que eu ia abrir mão de uma instituição tão bem formada como os Mais de 20, Deonianos? quase 30 anos, 20 e tantos anos na instituição, né? Porque desde 14 anos. Sim, já estava um tempão ali também. E aí, assim, dar um passo como esse, porque a comunidade Betânia, ela tem um vínculo hoje, ela tem um vínculo de espiritualidade, mas não canônico. Não. Então, a comunidade Betânia, ela é uma instituição própria Sim. hoje. Então, eu disse assim, eu tenho que dar esse passo, eu tive que pedir licença para um estágio e tudo mais. E aí, até que um dia naquele ano, fui participar do Na Trilha da Desculpe. Fui participar do Na Trilha da Cura, que já acontecia na Canção Nova. E aquele final de semana, os consagrados vinham tudo para padre, e aí, vai vir para Betânia? Por que você não vem para Betânia? E eu disse assim, ainda não, calma. Mas o coração já estava E o mexido. coração estava mexido, já estava respondendo, quis conhecer um pouco mais dos consagrados, vim porque eu queria conhecer um pouco mais dos consagrados, queria conhecer um pouco mais da vivência, fui para o encontro por causa disso. Até que um dia, naquele final de semana, eu disse, sim, eu vou. Mas não falei para ninguém, falei para mim em oração. E aí eu fiquei comigo em oração e permaneci. E aí voltei para casa, estava no santuário trabalhando para um lado e para o outro, até que um dia no grupo de oração à noite, o Padre Vicente foi chamado para pregar. Só que eu não podia estar no grupo de oração porque eu tinha missa no mesmo horário do grupo na comunidade Nossa Senhora do Rosário na época, hoje paróquia Nossa Senhora do Rosário. E aí eu cheguei, acolhi o Padre Vicente lá em casa, tomamos um café, levei ele para o grupo de oração e de lá eu disse, você conduz o grupo aí agora porque eu vou para a missa. Aí eu fui, celebrei a missa Nossa Senhora do Rosário e o Padre Vicente ficou pregando. Ele fala pouco, né? Então deu tempo de eu celebrar a missa, voltar e chegar no meio da pregação. Aí, aí eu cheguei, fiquei bem de fininho, sentei lá no fundo da igreja, do santuário. Sentei lá no fundo, fiquei quietinho, olhando só para ele, né? Aí de repente do outro lado assim vejo um senhor que faz assim para um lado, apontou para mim, eu fiquei quietinho, disse, não, vai atrapalhar a pregação dele, né? Porque uma das coisas que irrita é a pessoa ficar circulando enquanto tá pregando, né? E aí eu peguei ele, a hora que ele chegou para perto de mim, cutucou no meu lado assim, e disse, padre, o senhor estava no final de semana você teve lá na Trilha da Cura, no encontro de Betânia, Canção Nova? Eu disse, sim, eu tive, mas vamos prestar atenção. Padre, eu preciso te perguntar uma coisa. O senhor vai para Betânia? Não falei nada. Padre, o senhor encontrou o Monsenhor Jonas? Porque naquela época já o Monsenhor Jonas já estava recluso, né? Era difícil acesso com ele. E eu não falei nada. Daí ele percebeu que eu não quis responder. Aí ele disse assim, padre, não precisa me dizer nada, eu vou te contar o que aconteceu. Eu estava assistindo TV, eu estava deitado na cama, assistindo a Canção Nova, estava na hora da missa. Eu vi o senhor lá, eu comecei a rezar. E eu comecei a rezar para o senhor. E estava rezando em línguas e de repente eu adormeci. E nesse adormeci, eu tive um sonho. O senhor estava diante de um grande mar, de um grande lago, e de repente apareceu o senhor Jonas diante do senhor, ele olhou nos seus olhos. Uma pergunta que ele fez para mim, o senhor Jonas olhou nos seus olhos? Nossa. Aí disse assim, o senhor Jonas, daí eu não respondi, né? Aí ele disse assim, o senhor Jonas olhou nos seus olhos, bateu no seu ombro e disse assim, meu filho, está na hora de você vir. Está na hora de você vir. E aí, de repente, apareceu alguém por detrás, bateu no ombro do Monsenhor Jonas, antes do senhor responder, disse assim, não se preocupe, já estou cuidando disso. E é esse que estava falando aqui na frente. E aí... Que era o Padre Vicente. E aí, no sonho dele, né? E aí eu disse assim, e aí eu tive a confirmação que eu precisava, porque eu fui para o encontro na Trilha da Cura, eu encontrei o Monsenhor Jonas, ele olhou nos meus olhos, fez a pergunta para mim se eu tinha vontade ou não de ir, e rezou por mim, com imposição de mãos naquele dia. Então era a confirmação que eu precisava, para poder dizer assim, não, é uma obra de misericórdia do coração de Jesus e que Jesus está me querendo lá. Então eu não posso mais dizer que não. E aquilo começou a me inquietar, e eu estava... Eu já sou um pouco ansioso de certa forma, né, hiperatividade, e aí eu começou a me inquietar, e eu disse, eu não posso mais ficar, eu tenho que ir, e fui discernindo, pedi, e assim,
tinha uma certa resistência, porque muitos queriam partilhar, queriam que eu fosse contribuir na paróquia, queriam que eu fosse... Então eu disse assim, meu Deus, quando eu falar isso, eu vou uma encrenca com muita gente. Sim. E eu já ficava meio assim, né? E aí, quando foi engraçado que outra confirmação que me veio, toda vez que eu partilhava com os meus colegas padres, eu já ia esperando, tipo assim, já ia pronto para levar. Água fria, né? Não, já ia com, tipo assim, com o couro meio cozido, já esperando para poder ver a lambada, né? E já com a metralhadora na ponta da língua, se precisasse falar alguma coisa, não ficar por baixo, né? E aí Deus ia me dando cada tombo, porque toda vez que eu partilhava, eles estendiam a mão, abriam um sorriso. Cara, que bom, cara. Era isso que você gostaria mesmo, né? Acho que era isso que Deus estava pedindo para você mesmo. Vai ser feliz. Vai ser feliz, meu filho. Nós vamos estar juntos. Você continuará sendo nosso irmão. Um ou outro, claro, que se reservou. Mas para mim, o fato... Tinha um padre... Eu não vou falar o nome dele, mas que ele na congregação... Não tem problema, pode falar. O Santo Flor tem pouco acesso, né? Tem um padre que ele era na congregação, assim, ele era visto como alguém muito carrancudo, muito fechado, assim, e tal. Mas comigo ele nunca foi. Eu nunca pude falar nada dele. Que ele era meio grosso, da descendência alemã e tudo mais e tal. Opa, já tá dando spoiler, então, né? O pessoal vai saber, o pessoal da congregação vai saber. E mais de idade, ele tinha ido lá para Joinville, porque lá em Joinville tem um hospital de olhos, referência nacional. O Sadalamin, ele é referência nacional e ele foi lá para fazer um exame e tal. E ele chegou lá e já tinha saído da nome. Aí eu, tipo assim, nós estávamos na roda conversando, ele chegou do meu lado assim e eu fiquei meio de ladinho Durão, assim, né? porque eu já sabia que ia dizer, vai vir, né? Ele chegou, bateu do meu lado, eu disse, boa tarde, padre, virei. Ele cutucou de novo. Saiu ali essas transferências, né? Saiu. Eu virei pra frente de novo. Ai, que maravilha. Ele cutucou. O seu nome não tava lá, né? Daí eu peguei e virei pra ele, não tava. Ele disse, você vai pra Betânia, né? Ele falou pra mim. Eu respirei fundo e disse, eu vou. Ele olhou pra mim com um sorriso nos olhos, bateu no meu ombro e disse, parabéns. Olha. Corajoso. Olha só. Cara, aquilo meu, eu esmoreci assim. Eu disse, meu Deus, olha o meu julgamento, né? Quando as coisas são de Deus, as coisas e daí aqueles que todo mundo olhavam como um certo, alguém que talvez ia incriminar e falar tudo, foi o que mais me apoiou. Olha, então ele me bateu porque era alguém que queira ou não... tava tratando dos olhos, né? Não, tá meio doente, né? Anestesiado e tal. Amigo da onça, como diria a Camila. Brincadeira. Imagina. Aí então, aí foi, aí ele, cara, aquilo me Que lindo. Sabe, me deixou, claro, porque queira ou não, houve um certo desafio com a família ficou uma situação meio delicada, porque, eu tô saindo de um lugar bem... Betânia estava se formando ainda, tinha acabado de acontecer a morte do Padre Léo. Eu vou para Betânia, o Padre Léo tá lá, mas vir para Betânia, o Padre Léo já tá no céu. Já tá no céu, como é que então, vai tá se estruturando, né? Isso, Querendo ou não, como é que vai se reerguer? É um início. Muitos consagrados saíram com a morte do Padre Léo, isso o Padre Vicente pode testemunhar depois no podcast dele. E aí então muitas pessoas saíram da comunidade, então como é que isso vai se configurar, como é que vai ser? Porque daí, queira ou não, tem toda uma questão, né? Por exemplo, lá em Joinville eu tinha meu salário, eu tinha minhas possível, aqui não, em Betânia não tenho salário, aqui em Betânia a gente não tem, a gente revive da providência como um todo. Por exemplo, a previdência social, essas coisas são coisas que a gente não consegue ainda hoje prever, porque a gente acredita na providência. E a gente tenta fazer jus diante daquilo que é a nossa fé. Aí, claro, toda a colaboração da família, a colaboração daqueles que estão à nossa volta. Nunca faltou nada, graças a Deus. Nunca faltou nada. Nunca tivemos em grande excesso. Mas a gente nunca faltou nada. Claro, por isso que a gente faz as campanhas, por isso que a gente pede, por isso que a gente vai para poder. Mas a gente pede não para nossa gratificação, a gente pede por causa da obra.